Olá, eu sou Dani Toniolo e mais uma vez estou aqui para conversar com você sobre meditação. Falando então sobre meditação, sobre o processo de começar a meditar, trazer a meditação para a sua vida como um hábito diário. Algumas pessoas essa semana eu tenho conversado para saber quais são as dúvidas que as pessoas têm ao iniciar o processo da meditação. E uma coisa que é unânime, que a maioria das pessoas fala sempre, é a questão da mente muito cheia, né? E aí leva-se à conclusão que, de fato, meditação não deve ser para mim, porque eu não consigo esvaziar a mente, eu não consigo ter silêncio, a minha mente é muito barulhenta e ela é muito cheia. E, de fato, todas as mentes, no geral, são muito cheias e muito barulhentas, justamente porque a grande maioria das pessoas não tem como hábito a prática de meditação. Se todos meditassem, teríamos uma mente mais organizada, mais silenciosa, nem tão barulhenta assim. Então, normalmente, é ao contrário. Né? A gente acha que não tem determinada capacidade, não tem determinada habilidade, não tem determinada característica e aí por isso aquilo não é para nós. E muitas vezes é o contrário, justamente porque você não tem, aquilo pode te ensinar a ter. Então o fato de eu meditar com frequência vai fazer com que cada vez mais eu tenha uma mente mais organizada, eu consiga ter mais foco, eu consiga ter uma mente mais silenciosa, eu consiga ter mais paz na minha vida, com menos pensamentos me atormentando. Eu começo a ter a capacidade de poder escolher o que eu quero pensar, porque eu tomo consciência dos pensamentos que se passam na minha mente. E uma coisa muito interessante, se eu observo os pensamentos, sinal que eu não sou os pensamentos. A gente se identifica muitas vezes com os pensamentos que a gente tem. É como se eles fizessem parte da gente e o nosso comportamento está ligado aos pensamentos que a gente tem. Então, isso tudo constitui de fato a nossa personalidade. Mas temos escolhas em seguir assim ou não. À medida que eu percebo que eu tenho um hábito, que eu tenho um comportamento que não é benéfico, que não é saudável para a minha vida, eu escolho continuar alimentando aquele hábito, aquele pensamento que alimenta aquele hábito, e por consequência eu continuo fazendo a mesma coisa, ou eu escolho romper esse ciclo. Eu tenho essa capacidade, eu tenho essa possibilidade de escolha. Mas se a minha mente está muito barulhenta, está muito agitada, eu tenho muitas coisas passando ao mesmo tempo, eu não consigo nem perceber que pensamentos alimentam quais hábitos. Porque está tudo muito bagunçado e eu não consigo entender. E aí eu vivo sempre no piloto automático. Eu estou sempre vivendo, agindo de acordo com o programa que está instalado e que eu não tenho nem consciência de como ele foi gerado e como ele se processa no meu dia a dia. Porque é muito pensamento o tempo todo agitado, eu não consigo parar para organizar as coisas. Então, o fato de eu meditar um pouquinho que seja todo dia, já vai me despertando essa possibilidade de observar os meus pensamentos, de eu entender que eu não sou os meus pensamentos. Eu sou quem escolhe o que quer pensar.
E aí eu posso direcionar os meus pensamentos para as ações que eu quero ter, para a vida que eu quero. Senão eu fico no loop o tempo todo, repetindo e voltando na mesma coisa. Então eu preciso ter essa capacidade de observar esses pensamentos, quais são, e poder escolher. E os pensamentos que de fato não são produtivos, eu posso cancelar, simplesmente. A ideia de jogar fora, como se eu fosse jogá-los fora. Eu dispenso esses pensamentos. Eu troco, eu decreto outros pensamentos que de fato vão contribuir. Porque os pensamentos estão ligados aos meus sentimentos e estão ligados às minhas ações. O que vai compor tudo isso não são só os pensamentos, mas eles muitas vezes são os que disparam um sentimento e geram uma ação. Então, se eu controlo os pensamentos, eu consigo também, de certa forma, controlar os meus sentimentos e, assim, determinar as minhas ações. Não simplesmente continuar reagindo à vida de maneira automática e inconsciente, que é o que a gente vem conversando aqui em todos esses vídeos anteriores. Então, só por isso já vale a pena pensar em ter a prática de meditação na sua vida, para que você tenha de verdade a possibilidade do seu livre-arbítrio. O seu livre-arbítrio só acontece quando de verdade você toma as rédeas dos seus pensamentos, das suas ações. Você começa a perceber como você se sente e você começa a escolher se você quer continuar ali se sentindo dessa forma e agindo desse jeito, ou se você prefere ir por um outro caminho. Claro que ir por um outro caminho nem sempre é fácil, né? O nosso cérebro também ele está habituado a ficar no modo sobrevivência, no modo onde ele vai gastar menos energia. E toda e qualquer mudança vai gerar um processo em que vamos gastar energia. Vamos ter que vencer um período de resistência, né? Até que a gente consiga fazer com que o novo hábito se instale de fato e vire um novo programa. Leva um tempo para isso. Mas vale a pena. Você prefere continuar do jeito que está e permanecer aqui por mais tempo? Ou perder um pouco de tempo, que não é perda de tempo, na verdade, né? É ganho, mas se desafiar nesse outro lugar onde você vai, no começo, às vezes ter um desafio a mais, mas depois você vai realmente chegar no lugar onde você quer, onde você gosta, onde você vai ter satisfação, né? Onde você fica mais feliz de ser você mesmo, porque é isso que vale. O processo todo da vida é em relação a você com você. Lembre-se que qualquer pessoa pode se afastar de você. Você não, você tem que conviver com você até o último dia. Então, crie disso uma forma gostosa, agradável. Torne-se uma pessoa melhor para você mesmo, para que seja gostoso conviver com você. E a partir daí, isso reflete no mundo, reflete com as outras pessoas também. Então, pense sobre isso e resolva iniciar a sua meditação. Se ainda está difícil colocá-la todos os dias, não importa o horário, o momento em que você consiga, a quantidade, o importante é que você se proponha a fazer. Existe o mundo ideal, né? E existe o que é bom.
A gente pode começar com o que é bom, a gente não precisa começar com o que é o mundo ideal. Assim fica mais fácil. A gente começa aos poucos. Escolha à noite, no meio do dia, uma pausa, ou ao começar o dia. 7 minutos. Se você tiver tempo, aumente um pouquinho mais. Se não, mantenha nos 7 minutos que seja. Lembra que o mais importante é todo dia um pouquinho, é melhor do que apenas um dia muito tempo. Todo dia te ajuda a sustentar e a criar de fato um hábito. E aí sim você vai poder colher esses benefícios todos que a gente vem falando por aqui. Você só vai saber se isso é real experimentando. Então, experimente. Traga a meditação como um hábito para a sua vida. Namastê.